Mas vamos lá, resumindo, né? Como é que as igrejas elas podem ser um ponto de apoio para um missionário que está no campo? Não, hoje em dia o que se vê são algumas formas da questão do envio, né? Ou a pessoa vai através de uma agência missionária, uma organização missionária, ou a própria igreja ou denominação já tem o trabalho missionário Uhum, da instituição, né? Então, é, eu acho que o importante é, em qualquer que seja o caso, é a igreja fazer parte desse processo, né? aham, Seja para a denominação ou para dentro de uma organização, né? E a forma como pode ajudar, além da questão financeira, é o apoio, né? O apoio no sentido de, é, talvez seja até óbvio, né, o que eu vou dizer, mas a questão da oração, né? uhum, O compromisso de orar, né, pelo missionário, não só orar, mas no sentido também de se envolver, né, no contato. Eu vou falar por mim de forma pessoal. Eu fico tão feliz quando eu envio algum informativo e eu recebo uma resposta, né? aham, Nem que seja curta, mas porque muitas vezes o sentimento é, poxa, eu enviei, mas será que a pessoa está vendo, né? é, E eu sei que hoje a gente vive nessa correria, nessa era digital, aham, e, e eu sei também que cada um tem a sua vida, a sua correria do dia a dia, mas a participar na vida do missionário, né? É uhum, lógico que o fato de ser um missionário transcultural não vai ter esse mesmo contato que você tem aham, vivendo aí no dia a dia da igreja, aham. mas separar um tempinho, orar, né? Buscar saber um pouco da necessidade. Então, eu acho que ajuda muito, muito. E até ter uma cultura aí de pastoreio e discipulado, mesmo que à distância, de caminhar com o missionário, né? Eu sempre digo que o ministério ele é muito solitário, né? E a gente precisa de pessoas caminhando do nosso lado. E a igreja ela pode ser um pouquinho esse apoio, né? Então, o pastor, um líder da igreja, de manter contato com o missionário, saber como é que ele está, né? Porque às vezes você vive as dores no campo missionário e você está sozinho e precisa dividir com alguém, né? E a igreja pode ser esse apoio. Eu lembro na minha adolescência, a gente, ainda na primeira IPI de Campinas, a gente sustentava um missionário que vivia aí em Portugal, que era a Arlete e o Luiz Castro. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Mas a gente trocava muitas cartas todos os meses. A gente enviava cartas para eles. Não existia a facilidade que nós temos hoje. Mas a gente da igreja ali, os jovens enviavam uma carta para eles e eles respondiam, contando como é que era a vida deles no campo missionário, os desafios. E a gente não só contribuía com recursos, mas também contribuía pastoralmente, né? Os pastores enviavam cartas para eles e os jovens também mantinham esse contato através de cartas. Então eu imagino que esse apoio também de discipular e caminhar junto com o missionário no campo para que ele não, mesmo no estrangeiro, não se sinta sozinho ou sem suporte é fundamental, né? Sim, sem dúvida. É aquela questão, é uma prestação de contas, né? Isso. É uma via de mão dupla, não É, tem jeito. Eu preciso de você e você precisa de mim. isso. Interessante como é necessário todo esse suporte e caminhar aí com uma via de mão dupla. E como é que você vê a distância e a responsabilidade da igreja de interceder, enviar e sustentar missionários, né? Quando a gente olha as escrituras, a gente entende que a igreja é essencial que ela seja missionária, é parte da vocação da igreja. Como é que você enxerga essa responsabilidade? Como você acabou de falar na pergunta aí, eu acho que as igrejas elas precisam tomar para si essa responsabilidade. Então, antes de mais nada, precisa ter um entendimento, né? E para Uhum, ter o entendimento, precisa ser ensinado a respeito de isso. missões, né? Da necessidade, da importância, Uhum, né? Porque aí sim as pessoas tendo entendimento, talvez não vai ser até sabendo, né? É possível você arrumar desculpa para as coisas, mas ter esse senso de responsabilidade, né? E uhum, aquele cristão que é maduro,
né, que de fato segue as Escrituras e quer obedecer ao Senhor, ele vai ter esse entendimento, né? Então, sem dúvida, é importantíssimo esse envolvimento, Dani, da igreja local, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer mais é falar sobre missões, né? Falar sobre a vocação missionária da igreja, né? Eu acho que a gente ensina muito pouco na nossa igreja local a respeito da necessidade de fazermos missões, né? A gente trabalha muito a questão do bairro, da cidade, mas também tem a questão de você enviar pessoas para outros lugares. Agora, cada denominação, a gente falou aqui, né? Elas têm seus meios e processos de enviar missionários para o campo, né? Então, as próprias denominações, a presbiteriana, a batista, ela tem as suas organizações, né? A presbiteriana tem a APMT e a batista ela tem a Junta de Missões Mundiais, que é a JMM, né? Então, elas têm aí suas organizações que ajudam as igrejas locais para que os missionários possam ser enviados. Essa é até um grande alerta para as pessoas que querem fazer seus ministérios de forma solitária. O fato de você estar numa igreja local vai te ajudar também a conhecer essas instituições para que você também tenha suporte, né? E agora, nós temos um desafio que é identificar potenciais irmãos que tenham chamado missionário, né? Como é que a gente pode identificar esses irmãos? Como é que a gente pode saber que eles têm aptidão para essa área? É lógico que a gente falou sobre o envolvimento dele na igreja local, mas qual é as características de alguém que você possa olhar assim e falar assim, olha, esse cara aqui vai ser um bom missionário? Olha, eu acho que ah, esse trabalho e esse processo todo, vamos deixar na responsabilidade do Senhor, mas o Aham, que cabe a nós como igreja, como eu falei, aham, é de estar atento, de estar observando, aham, né? É possível, né? Eu já vi pessoas, talvez, indo ou tendo um despertamento por ter sido identificado e alguns irmãos terem falado para ele, olha, eu vejo em você bastante potencial, eu acho que você pode, né, desenvolver isso e aquilo, e acabaram indo para o campo, né? uhum, Outros talvez que uns olharam e talvez não acreditaram, não viram nada e de repente foi essa pessoa que o Senhor usou para aham, ir. Mas eu acho que uma coisa muito importante é a igreja, a liderança estar atento, né? aham, Primeiro, a disposição. Eu acho que é importante isso que você falou antes, né? Esse falar a respeito de missões, aham, trabalhar, né? O que é isso? De que forma como que é missões, o que é missões, como aham, missões acontecem no mundo, de que forma? Porque talvez a pessoa ela tem o desejo, ela está aprendendo, né? Está nesse aham, processo de identificar como que o Senhor está chamando ela, mas se a igreja for esse suporte de ajudar a clarear um pouco, acaba ajudando muito, né? E aí você também vai vendo, Dani, eu creio, através dos dons, né? aham, E eu está muito relacionado à questão de disposição da aham. pessoa e o quanto essa pessoa é comprometida com o evangelho, né? É porque às vezes passa por um momento assim, você fala assim, puxa, eu tenho chamado, eu tenho vontade, mas será que eu tenho? E a pessoa fica retraída, né, e esperando. Então, às vezes, a igreja precisa ajudar a dar um empurrãozinho ali, né? Para que a pessoa realmente se sinta realmente enviada, né? Apta para poder exercer o seu chamado.